Olá, amigos, bom dia, tudo bem com vocês? Esperamos que sim, pois queremos a sua companhia para mais essa edição do Gente que Faz, que é exibido todo sábado aqui na sua TV Tarobá. Bom dia para você. Bom dia, tudo bem aí? Tudo ótimo. Então tá bom. Obrigado você que está ligadinho conosco. O programa Gente que Faz está no ar nesse sábado, junto com a sua família, junto com você, agradecendo a audiência de sempre. Nós fazemos o melhor porque sabemos que aí tem gente que faz. E os nossos convidados de hoje? Já está aqui com a gente a nutricionista Isabel Galdarte. E o assunto dela é muito interessante, né? Principalmente nessa época do ano, gente, que a gente come demais e a intoxicação alimentar. Você vai saber o que é e como tratar e como evitar também, né? Exatamente, é realmente muito importante você ter essas orientações. Vem também a Marcele Schuster, que é fisioterapeuta pélvica e oncológica. O assunto fisioterapia pélvica, né, Lila? É, o que é e quando procurar essa especialidade, né? Porque às vezes muita gente sofre, né? Tem os sintomas e não procura ajuda, né? Isso daí complica. Também estou recebendo o professor doutor Ademar Dantas Júnior, ele é oncologista, e o doutor Luciano Cataranhuc, advogado, um médico advogado. Olha o assunto, hein? Gente, mas olha, assunto, hein? Isso você não pode perder, fé e ciência, né? Fé e ciência, onde começa e termina, quem é quem na ordem do dia, né? E também tem uma matéria com a doutora Ana Paula e o doutor Cléderson Bittencourt, falando sobre como a queda de cabelo está afetando a sua autoestima, né, Wilson? Você que o diga, né, Wilson? Não, mas eu sou um cara elegante, então deixa quieto. Não, é que o Wilson é do tempo, gente. O Wilson é do tempo, que ele é dos carecas que elas gostam mais. Somos nós. Ele acredita nisso, né, que é dos carecas que elas gostam mais, né, Wilson? É isso aí. Tudo isso é acontecendo aqui na sua TV Tarobá, no programa Gente que Faz. Então, a partir de agora, pela TV aberta, pelas mídias sociais, está no ar o programa Gente que Faz. Continue com a gente, gostamos de sua companhia. Vamos lá? Bom, muito obrigado pelo carinho, pela audiência, você que está em qualquer lugar do Paraná, do Brasil e do mundo. Eu sei que o Gente que Faz, neste sábado maravilhoso, vem trazer para você informações muito importantes. Doutor Ademar Dantas Júnior, oncologista, e Luciano Cataranhuc, advogado. Pensa bem, um médico e um advogado, para a gente conversar um pouquinho onde começa e termina a fé. E daí? Todas as telas, eu queria informar vocês que todas as telas do Times Square e a Quinta Avenida, que projetam as marcas mais importantes do mundo, se apagaram essa semana e, pela primeira vez na história, uma mensagem dizendo: ilumine o mundo colocando Jesus Cristo no centro do Natal. Gente, isso acontecendo nos Estados Unidos, um país eminentemente capitalista, e eles estão, sabe, nessa situação de, olha, colocando Jesus Cristo no centro do Natal, na rua mais conhecida do mundo, é porque a fé existe e as pessoas estão acreditando nisso. Da América do Norte para a América do Sul, nós temos que fazer com que esse assunto prevaleça, com que esse assunto realmente cresça. Muito obrigado por ter vindo, muito bom dia. Como está? Tudo bem, doutor? Obrigado, Wilson, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com você e discutindo esses temas, esses assuntos que você traz para que a gente leve para o seu telespectador aí um debate legal, né? Eu estava conversando aqui com o doutor agora nos bastidores e é isso que a gente quer fazer, bater um papo contigo. Bom dia, doutor Ademar. Tudo bem com você? Muito obrigado por ter vindo. Você que é uma pessoa ocupadíssima também. Eu que agradeço o convite, você, Dalila, para estar aqui junto com vocês, discutindo um assunto tão atual, né, e necessário para a nossa vida. Muito obrigado. Como ele disse, atual e necessário, porque vejam vocês, está lá nos Estados Unidos, essa semana saiu no Brasil e todo mundo comentando. Doutor Cataranhuc, você, como um homem da ciência, tá, da ciência do direito, que tem lá, não tem meio termo, é certo ou é errado, e um homem da medicina que também não tem meio termo, ou é certo ou é errado. Como é que você define para mim, primeiro, a fé e define para mim a ciência? São paralelas? Elas se encontram ou não? Como é que você vê isso? Bom, a gente que trabalha com ciências humanas, né, mas mais as ciências são ciências exatas, a gente lida com pessoas. E muitas das situações em que eu me deparo, eu vejo que a fé, principalmente quando você recebe um determinado cliente lá no nosso escritório, e ele depende da forma como ele encara a situação. Tem uns que já chegam totalmente desanimados, achando que perderam, que estão derrotados, e outros que chegam tendo fé que aquela situação vai se resolver. Então, a fé ela não é algo exato.
ela é algo que precisa ser exercitado. A fé, a gente fala que a gente cresce de fé em fé, e a fé é para frente. Então, quando nós entendemos, eu como cristão, eu já agradeço você sempre o seu convite, eu sou um cristão que é advogado, eu não sou um advogado que é cristão. Então, os princípios e os valores que regem as minhas vidas são aquilo que estão na palavra de Deus, na Bíblia. Ah, mas você é muito radical. Não, é o que está na Bíblia. Aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, pouco importa se não tiver contido na Bíblia. E ali está a regra de fé e prática. Então, hoje, o que está acontecendo no mundo? As pessoas estão sendo despertadas para entender de que existe algo além dessa vida aqui, algo além que precisa ser desenvolvido pela fé. Agora, como que isso acontece? Às vezes nós somos provados com situações para poder estimular a nossa fé. Quando você fala, eu preciso mais paciência, Deus não vai te dar paciência, Ele vai te dar situações para desenvolver a sua paciência e estimular a sua fé. Eu estou precisando ter um pouco mais de calma, Ele vai dar situações que você vai trabalhar isso para desenvolver sua fé. E isso é legal, quando você traz isso para dentro de um contexto, um contexto profissional, conversando aqui com o doutor, e a gente leva isso para outras pessoas e você começa a ver vidas sendo transformadas pelo exemplo de fé, e a gente vai imitando. Paulo falava isso: sede meus imitadores como eu sou imitador de Cristo, porque Cristo é o maior exemplo também de obediência e de fé. Muito bem, doutor Demar, viu a linha de raciocínio advogado, né? Complementar o que ele falou, né? Você como médico, complementa para nós. Como cristão médico e praticante, a minha definição assim de fé que ele falou, nós precisamos exercitar, nós precisamos praticar. Assim como o músculo, para ser desenvolvido, precisa de exercício, eu preciso de exercício para desenvolver minha fé. Então, um excelente exercício para desenvolver minha fé é a oração, né? Então, a minha prática da oração diária, não, só no domingo que eu oro. Não, você tem que orar diariamente, você tem que ter um encontro com Deus diariamente para você poder fortalecer a sua fé e para que todas as dificuldades, todos os desapontamentos, as coisas ruins que você encontrar no seu caminho, você conseguir se deparar e através da sua fé, da palavra de Deus, que você escuta diariamente, que Deus fala para você diariamente, você conseguir transformar aquela situação numa situação de superação. Doutora, só pegando um gancho, a Bíblia define o que é fé. Em Hebreus fala assim, fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas que você espera. Então isso é fé. Eu não estou vendo a situação, mas eu tenho a esperança do verbo esperançar de que aquilo vai acontecer. E aí quando a gente atribui isso e coloca para que Deus, e a gente confia isso, que o doutor falou é verdade, Deus, ele espera de nós um relacionamento. E o relacionamento, você não vê Deus, você não tem relacionamento com a pessoa que você conversa com ela uma vez por semana, em uns 15 minutos ou uma horinha só. Uma horinha só. Eu achei uma sacada muito bonita essa de estar em todos os órgãos nos Estados Unidos, porque você veja bem, na época de Cristo não tinha essa comunicação em massa, mas ele já fazia e agora o mundo inteiro está vendo. Pergunta para ti, como médico, você falou da fé, e como médico, o paciente que chega até você, que tem fé, a possibilidade de trabalhar com ele é melhor ou não tem condições dentro da ciência? Muito mais fácil de lidar, sim. Então, assim, a pessoa que tem fé, como ele falou, ela acredita num potencial cura, né? Sim. E isso, mesmo que o paciente não seja curado, a gente vê situações que o paciente consegue viver mais, o paciente consegue ter uma qualidade de vida melhor, consegue chegar ao que ele almeja ainda em vida, mesmo tendo uma doença incurável. Então, a fé, de alguma forma, faz transformações bioquímicas, fisiológicas, imunológicas, né? Você tendo fé, você conseguindo meditar, você conseguindo ter mais paciência, né, mansidão frente às dificuldades, você consegue alterar a sua bioquímica do corpo. Você diminui adrenalina, diminui cortisol. Isso tudo interfere no seu organismo de uma forma geral para tentar destruir a sua doença, no caso o câncer, no meu caso, né? E eu acho que uma coisa importante, quando a gente fala de fé, esperança,
a gente não pode, como cristão, a gente tem que acreditar na ressurreição, né? Então a gente não espera que as coisas, por exemplo, mesmo que eu vou morrer, eu tenho que acreditar numa coisa além da minha vida, no caso a gente acredita na ressurreição, que vai ser melhor. Então a morte não é o fim. Jesus mostrou pra gente que a morte não é o fim. Pegando um gancho, doutor, a gente sempre fala, né? Não sei se uma vez eu ouvi uma questão que o sujeito falou assim: poxa, você sabe que quando você chega no hospital, o cara fala, o sujeito foi desenganado, né? Aí o cara fez sabe por que ele disse desenganado? Falou, porque ele estava enganado que ele ia viver para sempre. Então ele foi desenganado. Você vai morrer. E sabe como uma coisa interessante? Que Deus colocou no coração do homem a eternidade. Por isso que o sujeito está com 90 anos de idade e ele está ativo hoje, né? Hoje mudou muito a questão. Porque parece que ele não vai morrer, né? Exato. Mas não é isso. É que a eternidade está no coração do homem, mas não para viver aqui, mas para viver a eternidade com Deus. Então, quando eu tenho oportunidade, doutor, eu sempre falo, a eternidade não será, ela já é. Nós estamos aqui no Cronos, que é esse tempo que nós temos de vida, né? Eu tenho 47 anos, você tem a sua idade, nós estamos caminhando. Enquanto nós estivermos vivos aqui, nós estamos caminhando. Vai chegar uma hora que a gente vai entrar na eternidade. E a gente vai se encontrar com aquele que contou. Essa é a fé, entendeu? Que me motiva a continuar vivo e continuar fazendo o quê? Levando outras pessoas a conhecer esse Deus que eu creio, como cristão, a esse Cristo que não está morto, ele ressuscitou, e diante de todas as pessoas, a Bíblia fala, inclusive em todos os evangelhos, no último capítulo, que ele ressuscitou, ou seja, além de ressuscitar, ele subiu aos céus na presença de pessoas. Então nós temos testemunhas, é um fato histórico registrável com testemunhas. Ou seja, é isso que move a minha fé, em que 2000 anos depois eu continuo falando que Jesus Cristo é Senhor, é Salvador, que ressuscitou e que vive, e com ele eu quero estar quando eu partir daqui. Você como médico, e nós tivemos a passagem de um médico também que foi um apóstolo que não viu Jesus, Lucas, né? Lucas. Então, ele fez o que tinha que ser feito. Eu pergunto para ti, me defina a ciência. Você usa a ciência dentro de algumas necessidades que você está fazendo uma consulta? No caso, a ciência e a fé, né? Isso, você fala. Isso. Sim. A gente, quando o paciente abre, né? Tem a abertura para a gente falar sobre a fé, sobre Deus, a gente fala. Claro que eu não vou falar isso para um ateu, né? Entendi. Então no decorrer da doença, se houver alguma transformação, a gente pode falar, né? Mas a gente procura, nos pacientes cristãos, a gente procura enfatizar a importância dele acreditar que Deus pode conduzir da melhor forma possível. A gente fala no abandono. O senhor, como médico, o senhor estimula a fé do paciente? Se o paciente tem abertura, sim. E o senhor já viu, agora estou com uma dúvida, o senhor já viu a pessoa, por exemplo, que chega acreditando que Deus não existe? Essa é a minha pergunta com um ateu. Mas a coisa vai acontecendo no tratamento, que ele vai vendo que vai além da medicina e consegue, nesse intermédio, ver Deus no tratamento? Olha, eu não falo. Já viu isso, assim? Eu não falo assim de ateu, mas de pessoas que eram muito frias na fé, né? E que, a partir do momento que ela tem essa doença, ela enxerga a fé e Deus de uma forma diferente. Coloca ele mais próximo de você. Então, eu posso perguntar? Pode. Então, assim, a doença fez com que ele conhecesse mais a Deus. Isso. Como se fosse algo que juntou a dificuldade, porque quando a gente é fraco, é aí que a gente é forte. Exato. É o inverso. Não é? Porque a nossa fé... Eu já vi gente... Paulo. Exatamente. Eu já vi gente dizendo o seguinte, cara... Não foi, eu sei que os médicos fizeram, mas foi Deus. Foi Deus. Porque eu vi eu acredito que nós somos intermediários, né? Intermediadores do que Deus tem planejado para a gente como missão de guiar essa cura, guiar essa melhora da doença, essa qualidade de vida. Aproveitando o gancho, doutor Ademar, você como advogado, você está lá no júri, ele faz júri, né? Então você vai... dizer para as pessoas que vão julgar, definir
Nesse momento, te dá dúvida como profissional de direito e você busca a Deus, como é que você faz essa junção ali da técnica? Eu sempre digo assim, eu tive já situações em que a fé da pessoa era tão grande na defesa que ela estava fazendo e naquilo que ela acreditava, porque uma das coisas é assim, Deus não vai atender oração se você quebrar princípios, ponto. Se você ora, mas você não respeita princípios, Deus não vai ouvir, porque antes disso você tem que voltar lá. Você não adianta orar para Deus abençoar o teu casamento se você traz a sua esposa. Você está quebrando princípios. Não adianta você falar, Deus abençoa o meu casamento, abençoa meus filhos, mas você tem uma quebra de princípios. Então, assim, um dos princípios, eu como advogado, que eu preservo é a verdade. Porque não adianta eu querer que Deus abençoe e estimule a fé do sujeito com ele mentindo. Claro, então eu já tive situações em que a pessoa chegou comigo mentindo e eu falei, escutei a pessoa, ela contou a versão dela, eu falei assim, eu lhe defendo, vou para o tribunal do júri, mas desde que você fale a verdade. O que você está falando não é verdade, é mentira. Daí ela chorou muito, era uma senhora, inclusive ela foi acusada de ter matado o marido, dormindo, e ela contava que a arma disparou sozinha. Eu falei, não, a senhora tem que contar o que aconteceu. E eu vou contar para os jurados a sua história de vida e os jurados vão decidir se é ou não é cabível ou passível de absolvição. Só que a senhora tem que fazer a sua parte. Se libertar da mentira e contar a verdade. E aí eu estimulei a fé dela. A senhora acredita em Deus? A senhora confia que Deus pode fazer isso pela senhora e pelos seus filhos? Com tudo que a senhora contou, que a senhora viveu? Então conte a verdade. Para de mentir. E ela topou. E ela fez isso. Depois ela me mandou até um testemunho dizendo assim, obrigado por tudo que você fez, mas principalmente por ter me libertado da mentira que eu carregava, de como que foi o fato. E aí Deus age, porque você fala para os jurados e quando a pessoa tem a fé, ela está confiando, ela está fazendo o papel dela, não corrompendo princípios, não corrompendo valores, mas atendendo princípios. Deus ouve a oração. Eu tenho certeza que a família dela estava orando por aquela situação. E aí, eu vou falar, nós somos os intermediários dessa situação, da providência que ela esperava. No tribunal do júri, ela foi absolvida pelos jurados, que reconheceram isso com a verdade e pela fé dela. E eu falava isso. Eu falava para os jurados sobre essa questão do que eles iam fazer hoje com aquela mulher que estava sentada ali, que estava confiando em Deus e na decisão da justiça daqueles jurados. E os jurados absolveram ela. Você está vendo, doutor Neymar, como é que é interessante a própria lei, né, dentro desse sistema de fé, como que as pessoas ainda acreditam e vivenciam isso? Importante, né? Então, a gente tem casos de pacientes que estão, por exemplo, em remissão completa de uma doença metastática, que era incurável, né? Sim. Há mais de 5 anos, que a gente não tem explicação médica, né? Porque que ele está vivo ainda? Né? E sim, tão bem. Então a gente não tem essa explicação. Então, milagres, eu vejo assim, que milagres acontecem, é gratuito, né? Ninguém sabe quem é merecedor do milagre, porque é gratuito, Deus dá. Mas às vezes tem coisas pequenas no seu dia a dia que acontece, que você tem que enxergar aquilo como sendo um milagre, uma graça de Deus. Então, são coisas pequenas, a gente não tem que esperar, às vezes, coisas grandes. E, às vezes, coisas pequenas que acontecem na nossa vida, que a gente pediu para que acontecesse, né? Então, acontecem. E aquilo é um milagre. Mas, às vezes, as pessoas esperam por uma coisa muito grande, né? Algo extraordinário. Eu sempre falo que a gratidão é a chave que move o coração de Deus. Ser grato, quando você acorda e você abre os seus olhos, você tem que ser grato, porque você poderia não abrir os olhos naquela manhã. Claro, você sai, você caminha, você come. Agora eu fui visitar uns amigos e eu recebi uma notícia tão triste de uma amiga, 58 anos de idade, uma advogada brilhante, extremamente ativa, em menos de 6 meses foi acometida por uma doença rara que acelerou um Alzheimer ao ponto que ela não lembra nem como mastiga. Ou como engole água. Mas como? Há 1 ano a pessoa estava fazendo defesas brilhantes há 1 ano e meio, assim, extremamente... Poxa, aí você começa a ver, eu preciso ser grato. Porque Deus é bom e Deus está preservando a vida e a família e tem todo aquele trabalho que faz. Por que isso as pessoas começam? Exato. Eu falo assim, Deus tem propósitos que a gente desconhece. São os mistérios de Deus. Que um dia a gente pode sentar ali no peito do Pai, ali de Jesus, e falar, Jesus, conta para mim. Eis o mistério da fé. Doutor Neymar, os seus colegas de profissão hoje estão mais acessíveis também, porque
Antigamente a medicina, o médico era supremo. Hoje eu estou vendo, por conviver com vocês, que a coisa mudou um pouco. Você fala de religião com seus colegas? Então, eu falo e a partir do momento que dá a abertura, né, falo e defendo. Às vezes quando a pessoa... Se posiciona. Me posiciono. Às vezes quando a pessoa fala mal, né, ou fala alguma coisa com relação à religião, ao cristianismo, porque assim, é muito fácil você julgar uma coisa que você não conhece, né? Então as pessoas julgam, mas elas não estão dentro da religião, não estão dentro da igreja. Então, como é que eu vou julgar uma coisa que eu não vivo, né? Então, é difícil você avaliar isso. Então, quando a pessoa começa a falar mal, aí eu me defendo, mas eu só posso fazer essa defesa e falar porque eu vivencio a minha fé. Claro. No momento que eu não pratico a minha fé, eu não consigo me defender. Doutor, eu tenho uma prática assim, que eu falo o seguinte: Deus não espera que sejamos perfeitos, porque Ele sabe que nós somos imperfeitos, mas Ele espera uma coisa de todos nós, que sejamos coerentes. Aquilo que eu falo é aquilo que eu vivo, e aquilo que eu vivo eu defendo. Defendo por quê? Porque eu creio naquilo. E eu defendo muito a palavra de Deus. Sim. Então você fala, pô, você é advogado? Sim, a palavra de Deus é o que é. Por isso que eu estava falando com o doutor aqui. Eu não me negocio princípios e valores. Primeiro eu sou cristão, depois eu sou advogado. E uma das coisas que eu tenho ensinado é de que você só consegue conhecer o que é falso conhecendo o que é verdadeiro. Não existe especialista em falso. Não existe especialista em dinheiro falso. Não existe especialista em relógio falso. Existe especialista em dinheiro verdadeiro, que quando ele bate o olho no falso, ele sabe que é falso. E então, só para finalizar, Wilson, se você quer conhecer, você quer identificar o que é falso, você precisa conhecer a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Bom, o assunto, se deixava o programa inteiro, né? Pena que já temos aí mais convidados e temos que ir parando por aqui. Meu irmão, deixa, por favor, aos nossos telespectadores, que não são poucos, né? Mais de 1 milhão de pessoas nos assistindo, a sua mensagem de fé, a sua mensagem de humanização, para que no próximo mês de dezembro a gente possa trazer um Papai Noel, sentar aqui e a gente conversar, entrevistar ele. O principal que a gente precisa entender é quem é Jesus. Jesus é o significado do Natal, é onde une as famílias. Então, eu quero dizer para você, deixar bem claro aqui, olhe para a sua vida. Ninguém pode ver a Deus se não nascer de novo e buscar a santificação. Cristo Jesus é o que eu creio como cristão. Ele é Senhor e Ele é Salvador. Mas Ele é Salvador e Ele tem que ser o Senhor da sua vida. Então, aproveite o Natal para que você desfrute em família, mas desfrute com Cristo. E obrigado pelo convite para poder falar daquilo que eu creio. Muito bem. Doutor Ademar, deixe uma mensagem para os nossos telespectadores aí, já com um espírito natalino, né? Então, eu espero que nesse Natal e no ano que vai se iniciar, as pessoas possam ter Jesus como princípio, centro e meta. Né? O que a gente fala é que ele seja um guia para o seu caminho, através da palavra de Deus, né? Que está contida na Bíblia. Jesus, Deus, possa falar para você e poder guiar o seu caminho no Natal e no próximo ano e por todos os anos de vossa vida, né? Onde encontrá-los nas mídias sociais? As pessoas querem conversar contigo, bater um papo e tal. Como achar o doutor Ademar? O meu Instagram profissional é @doutorademarjr. doutor.ademarjr. Isso. E assim, outra coisa também que a gente estava falando antes, como ele tem o programa do Legionário, aqui eu deixo um convite para as pessoas participarem da oficina de oração e vida, do qual eu sou guia, né? Que qualquer cristão pode fazer essa experiência com Deus, onde a gente ensina as pessoas a orarem através da palavra de Deus, com vários tipos de modalidade de oração, desde a mais simples, que é a oração rezada, até a oração de contemplação. Muito então, bem. Aqui eu faço um convite todo semestre, nas várias paróquias da nossa arquidiocese, nós temos guias que fazem voluntariamente a oficina de oração e vida. Ok, muito obrigado, doutor Ademar. Obrigado, você estava aí cheio de compromisso, saindo de viagem, deu um tempinho para vir aqui conosco, né?
Onde encontrá-los nas mídias sociais? @Luciano Catariuk. Você vai ter lá no Instagram. A gente tem alguns vídeos que a gente tenta ir buscar e principalmente trazer reflexões relevantes para a sua vida, para o seu dia a dia. Obrigado pelo convite, parabéns por trazer um assunto tão relevante, tão importante para os seus telespectadores. Eu que agradeço aos dois. Tá aí, esse é o programa Gente que Faz aqui na sua TV Tarobá. Doutora Ademar, doutor Catariuk, que são pessoas que eu respeito, admiro muito, porque fazem as suas profissões baseado no que Cristo ensinou. Além disso, eles propagam a fé e fazem com que a humanização tenha um relacionamento melhor. Esta é a grandeza. Sabe por que eu trouxe? Porque eles são gente que faz e faz a grande diferença. Nós vamos a um rápido intervalo comercial, não sai daí não, voltamos já já aqui na sua Tarobá. Muito bem, estamos de volta e este é o programa Gente que Faz, sempre preocupado com a sua saúde, com a sua qualidade de vida. E falando em saúde, qualidade de vida, eu recebo com muito carinho mesmo a nutricionista Isabel Galdart. Tudo bem, Isabel? Um prazer enorme recebê-la. Faz tempo que não vinha gente que faz, né? É verdade. Muitos compromissos, já estava com saudade, né? Obrigado pelo convite. É sempre uma alegria estar aqui compartilhando, né? E recebendo também conhecimento. Ah, com certeza. E o assunto de hoje é intoxicação alimentar, né? Que acomete, principalmente agora nessa época de final de ano, né, Isabel? Acomete muitas pessoas. Tem que ter muitos cuidados em relação a esse assunto. Tem que ter, porque assim a gente está uma temperatura muito elevada, né? Que faz com que, né, se um alimento não está refrigerado, não está armazenado adequadamente, você possa desenvolver uma bactéria, um vírus ali, né, um fungo, e isso vai prejudicar a saúde. Com certeza. Com certeza, né? Então, mas para que nós, telespectadores, entendam o que vem a ser a intoxicação alimentar. Então, é a partir de uma bactéria, um vírus, um fungo que se desenvolve no alimento, né? Ou na água também, né? Na água também. No líquido que você toma também. Então, ali você ingeriu e ele vai ali prejudicar o teu organismo, o teu intestino, o teu estômago, as vias aéreas. Isso vai depender muito da tua condição, da tua imunidade, né? Ou daquela quantidade que você ingeriu dessa bactéria. E quais os sintomas mais comuns? É um mal-estar, às vezes estufamento, às vezes náuseas. A barriga estufou. Exatamente, tem náusea, né? Vômitos também, muito cansaço, né? Então, assim, hoje a gente tem algumas outras doenças que elas têm os mesmos sintomas, né? Mas às vezes dá um cansaço muito intenso, dor nas pernas, porque às vezes já prejudicou o teu rim, então a dor nas pernas vem, o teu fígado, né? Então esses são os mais comuns, né? E uma diarreia junto, às vezes sem a diarreia, às vezes vem só um sintoma porque tá mais suave, às vezes vem todos junto porque tá mais grave. Então tem que estar observando. E é sério, gente. E é sério, mas pode complicar, né, Isabel? Pode. Mas então, o grande alerta, então, do Gente que Faz e da nutricionista, gente, é prestar atenção nesses sintomas que ela acabou de falar, né? Isso, cuidado. Porque se você é uma pessoa mais de idade, tem mais fragilidade, né? Tem um intestino mais frágil, então o sintoma pode ser mais intenso, pode te levar aí até um óbito. Até um óbito, gente. Olha, até um óbito. E você tem que ir para o hospital, tem que tomar soro, tem que tomar os medicamentos necessários. Se for leve, você pode até estar se cuidando em casa com a tua alimentação, com os teus cuidados, muita hidratação. Daí passa a tomar uma água fervida ou filtrada, mas que tem um filtro bom também. E um dos grandes problemas também, Isabel, às vezes é a automedicação, né? Às vezes a pessoa fala, eu tenho remédio em casa, eu nem vou precisar ir na farmácia, ou às vezes a pessoa consome na farmácia, eu não vou consultar um médico, mas às vezes aquele medicamento está vencido, porque isso também dá intoxicação. Também dá. Ela compra um remedinho, tomou a metade e guarda lá, às vezes tem 6 meses, 1 ano lá. Eu tenho, não vou comprar outro, eu tenho aqui, e toma esse remédio lá que está na metade, mas ele já está vencido, assim, porque abriu o prazo de validade, não é o mesmo. Não é o mesmo mais. E às vezes você armazena inadequadamente. Tá? Você deixa lá num ambiente que tem bastante calor, está aberto, tem acesso a toxinas, então você acaba perdendo o medicamento. Então aquilo que vem para fazer um bem para você pode fazer um mal. E outra coisa, Lília, que as pessoas não cuidam, eu acabei de comer não sei o que me fez mal.
uma bactéria, um vírus, eles às vezes leva até 24 horas para se manifestar no teu organismo. Então, esse fazer mal seria o quê? Pode ser que ele já comeu algo lá antes de ontem e agora que a bactéria se manifestou. Daí ocupou um alimento que é inocente, no caso. Isso, daí você retira aquele alimento e não foi aquele, foi outra coisa. Então, assim, ó, uma intoxicação tem que ser levada a sério, tá, Lília? Por quê? Porque tem as consequências. E outra consequência que ela tem a longo prazo, Lília, é assim, eu passei mal hoje, me intoxiquei, ela deve durar uns 10 dias para mim ficar curada, ficar boa. 10 dias, gente, uma intoxicação. Daí você não cuidou, não levou a sério, você dali 10 dias já adquire outra, porque você ainda está sensível, você não se cuidou. Então, assim, ó, e daí fica um ciclo vicioso. E essa bactéria continua. Aí é perigoso, porque pode ter que você está adquirindo mais uma. Ou você está fortalecendo aquela que você não eliminou ainda. Tá? E para que realmente sirva de alerta, quais os alimentos mais propensos a causar a intoxicação? Então, assim, são os alimentos que são cozidos, né? Os cozidos, gente. E não são armazenados adequadamente. Daí você guarda lá na geladeira, num pote, cria aquela água em cima, você deixa lá 3, 4 dias, né? Porque é muito comum você achar uma pessoa que fala assim, eu cozinho minha alimentação e guardo na geladeira para a semana toda. É o que mais tem. Tá? Hoje é o que mais acontece. Pode guardar, mas tem que ter um armazenamento, tem que ser correto, bem feito. Aí dá uma dica aí, como que é armazenar corretamente? A primeira coisa, a cocção tem que ser bem feita, né? Passar lá começa pela cocção, lá no fogão. Tá? Depois você não deixar lá sobre a mesa até que todo mundo se alimente e guardar por último. Né? Porque às vezes um almoço meio-dia, outra 1h, outra às 2h. Deixa no fogão lá, que chegou já. Tá? Então aquilo que você vai armazenar, você já guarda logo depois. E num pote que não sobre espaço, Lília, sabe aquele... Pegar o pote adequado para a quantidade. Quantidade. Isso. Que é gente, para não ter ali o oxigênio, não criar aquela água, aquele depósito. Não é porque você tampou que ele está livre né? Olha, gente, olha que grande alerta. Então isso é a primeira coisa. Porque os crus, eles geralmente a gente lava, então não embala no filme, né? Plástico, às vezes. Elimina, né? Agora o problema é o cozido. O cozido de deixar... e com esse calor que a gente está vivendo aqui, em todo o Brasil, né, Lília, e fora do Brasil, né, de 30 a mais, né? Nossa. Tem que estar cuidando, tem que ter um cuidado redobrado. E os cuidados até de você ir no restaurante, né? Tem que saber o que você... Exatamente, né? Nós aqui no Brasil, graças a Deus, temos uma vigilância que cuida de tudo isso. Mas verdade. Não é deixe de lado, não vou olhar, né? Não vou olhar, né? E caso você pegue... Porque a aparência do prato você já conhece, né? Exato. Né? Então, assim, caso você pegue, tome muito líquido, muita água, cuida da hidratação, frutas daí bem lavadas, bem higienizadas, né? Porque não adianta você comer fruta e não higienizar, né? Então passa o segredinho aí, como higienizar corretamente frutas e verduras. Se você lava ela, lá em casa sempre tem uma buchinha para lavar as frutas, né? Com casca, lavar né? com buchinha, gente, olha só. As que pode tirar a casca, então tranquilo, você tira a casca, mas é bom lavar antes, tá? Guarda num lugar fresco, temperatura boa, né? Se a temperatura está Mas com calor de 40 graus, que lugar na casa que é? Põe na geladeira. Põe na geladeira. O ideal é na geladeira. Tá? Esse calorzão aí é a geladeira mesmo. Tá? Né? Porque daí você está prevenindo. E a geladeira? Tá? E a geladeira também pode estar contaminada? Pode, você tem que sempre estar higienizando, limpando. Qual a maneira correta de higienizar a sua geladeira? Tá? Então, assim, semanalmente, está limpando. Eu tenho um costume... Tem algum produto que você pode... que você pode comprar na indústria. Olha só que ideia, Eu uso muito o vinagre, né, de álcool, porque o vinagre álcool, ele esteriliza também, olha só, tá? É barato, é só passar lá na geladeira, né, um paninho, toda a geladeira, tirar as gavetas, tirar, né, porque às vezes pode ter um mofinho lá. Isso. E cuida, estragou um alimento, limpa todo o ambiente que ele estava, porque daí você está descontaminando, tá? Principalmente a carne, né? Que às vezes ela solta um líquido, fica lá, pinga e fica lá, né? Então a carne, o ideal é você comprar hoje e consumir. Mas ela dura até 24 horas numa geladeira, tá? Dura. Mais que isso, você não deve deixar a carne fora do congelador. Tá? E quais os primeiros passos para tratar uma intoxicação? Você começou
você falou dos sintomas e como que ela pode proceder. Às vezes até em casa ela pode não precisar ir a um hospital. Isso, né? pode estar se cuidando. Então, se não for grave, né? Então, eu tenho lá os meus sintomas tão leves, né, Lília? Então, eu posso me cuidar. Primeira coisa, hidratar, tá? Hidratar, tomar água frequentemente, não grandes volumes, mas com bastante frequência, né? Daí você pode estar usando uma água de coco para repor os minerais que você está perdendo. Muita gente fala assim, né? Ai, eu tive até uma empregada que ela falava isso, porque eu sou viciada em água de coco, né? Isso. Ela falava, ai, mas que frescura, né? Tomar água de coco. Mas, gente, a água de coco ela é um saudável. alimento É um que alimento. tem todos os minerais tem os com minerais. baixíssimas calorias. Se você tomar um coco natural mesmo, quase 0 calorias, né? Mas os minerais, ela tem muitos minerais. E neste momento de desidratação, ele vem repor todos esses minerais. Ele funciona até como um medicamento, até, né? Porque uma diarreia está eliminando os teus minerais. Verdade, tá? verdade. Não vitaminas, mas minerais. Minerais é os que nos hidrata, que nos mantém de pé, né? Que nos dá energia, e ele está repondo. E depois consumir alimentos, frutas, verduras, assim, né, bem higienizado, como falamos já, mas com mais frequência durante o dia. E os alimentos mais pesados, entre aspas, né, que é a carne, que é o arroz, o feijão, os carboidratos, dá um tempo, tá? Por quê? Porque o que você precisa é repor vitaminas e minerais. Então, foca nisso. Tem que focar, a gente tem que procurar ajuda, né? No momento que você vai fazer uma consulta com a nutricionista, ela já passa, né? A importância da nutricionista. Você podia comentar aqui agora, final de ano, a gente vai viajar, você tem que buscar ajuda da nutrição para você seguir certinho na tua viagem. Se você vai ficar num apartamento, vai ficar lá um mês, 15 dias, você tem que levar esses cuidados. Já pensou fora de casa, em outra cidade, procurar médico, procurar ajuda, tudo isso está mais difícil. Quando o meu paciente já vai viajar, eu já passo dicas para ele, para que ele, se acontecer, o que ele deve fazer. Porque na emergência, ele já sabe, ele já tem o conhecimento, então ele já sai na frente do que esperar até amanhã, até depois, porque às vezes está num lugar que não tem um posto médico ou uma farmácia, então ele já tem o kit necessário. Eu já passo isso. Gente, você que é telespectador de gente que faz, agora a Isabel, gente, ela vai fazer com muito carinho, ela vai dar todas essas dicas que ela passa para os pacientes dela, no momento de viajar, levar essas práticas para você usar na praia ou em qualquer cidade que você for fora do teu habitat, né? Da tua casa. Porque em qualquer praia ou habitat, se você não tem acesso a comprar uma água de coco, você pode estar comprando uma água boa no mercado, em caixinhas, e está colocando na tua mala. Ou quando você chega lá, eu já indico, passa no mercado fazer compra para outras coisas, já leva a sua água de coco, né? E também tem outro fator, né? Praia, a gente gosta de comer o quê? Frutos do mar, né? Camarão. Então, você podia falar também sobre, na hora da compra, na hora de você fazer esse produto, né? Quando você vai comprar frutos do mar, peixes, tudo que vem do mar, você tem que olhar sempre a coloração do alimento, tá? Tem o camarão, né? Isso. Então, ele tem que ter aquela cor viva, né? Porque se ele tem aquela cor viva, ele é fresco, tá? Quando ele envelhece, ele vai perdendo a coloração. Vai ficando opaco, então, vai ficando assim, meio escuro, né? Isso. Então, essa é uma dica bem legal, que todo mundo pode ver, né? O olfato, né? O cheiro. Isso. Todo mundo pode ver. Preparação. Chegou em casa, compra na hora que está indo para casa, tá? Porque às vezes chega ao mercado, vai para a praia, né? Deixa dentro do carro. Ou vai no mercado, compra primeiro, depois pega todo o resto, né? É verdade. Não, os produtos perecíveis, a gente deve se comprar a última coisa, quando você está indo para o caixa, tá? Porque daí você vai manter a temperatura. Você já chega em casa, já armazena, Lília, porque às vezes deixa lá fora. Esse é o problema. Não comprou estragado, mas deixou estragar, tá? Aconteceu alguma coisa, a sua água de coco, um carvão vegetal junto, leva lá para tomar, pode tomar na água, pode levar em cápsula, pode comprar em qualquer farmácia, qualquer casa de produto natural, tem que ter na mala, tá? Por quê? Porque as férias é uma vez por ano. E eu falo sempre para os meus pacientes,
Não pode perder nenhum dia. Não pode perder, né? Porque uma que é difícil, né? Você vai ficar 15 dias, você tem que aproveitar cada dia, porque passa muito rápido, né? Passa muito a gente rápido. Às vezes fica 20 dias, mas quando você vê, ó, meu Deus, já acabou minhas férias. E as pessoas falam assim, não vou na Nutri antes de viajar, porque eu tenho medo que ela não me deixe comer nada. A gente ouve muito isso, Lília, tá? Na verdade, não. Eu sempre falo para o meu paciente, não coma aquilo que te faz mal e não coma em excesso para você perder suas férias. Pois é, muito obrigada pela participação, tenho certeza de grande valia. E você é sempre muito bem-vinda aqui no Gente que Faz. Você é gente que faz e merece estar aqui, Isabel. Obrigada, Lília. Obrigada a vocês que estiveram conosco. E até o ano que vem agora, né? Porque agora a gente já começa esse período de férias, mas ó, eu quero a sua presença sempre aqui no Gente que Faz. Isso, tá? Né? Que 2025 venha sendo o melhor ano da nossa vida. É, com muita saúde e qualidade de vida. E agora, gente, eu vou dar um recadinho super 10 para vocês da Unimed Cascavel. Sabia que a Unimed Cascavel tem uma série de parcerias para você cuidar melhor da sua saúde? Todo beneficiário pode contar com o clube Cuidar Bem. Baixe de graça o aplicativo no seu celular e conheça empresas que, de alguma forma, trabalham com qualidade de vida. São restaurantes, farmácias, academias, lojas de artigos esportivos, celeiros, clínicas de estética e veterinárias e muito, mas muito mais. Na hora da compra, é só apresentar o cupom que você resgata no próprio app para ter acesso a descontos exclusivos e excelentes. Acesse a loja virtual aí do seu aparelho Android ou iOS e baixe o aplicativo Cuidar Bem. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed Cascavel. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já já com mais Gente que Faz. Não saia daí não, gostamos de sua companhia. Muito bem, programa Gente que Faz aqui na sua TV Tarobá. Ligadinho conosco? Obrigado. Sabadão, uma semana cheia de feriados. Você que viajou, você que chegou, você que está aí na casa dos parentes curtindo a vida, também procure estar ouvindo o tempo todo Tarobá FM. A Tarobá, 14 anos de alegria esperando por você. Você sintoniza lá 95,7 e vai ter o melhor da programação de manhã, de tarde, de noite. Tarobá FM, 14 anos. Confira conosco esse VT, vamos lá. Bom dia, acordando para vencer, despertando para ser feliz, fazendo e tomando aquele cafezinho gostoso, forte e resistente, como você, meu amigo, minha amiga, trabalhador. Bom dia! Tarobá, a rádio que deixa você sempre bem informado. E aqui tem tudo que você gosta, tem muita alegria e muita música. Seja conectado pelo celular, fazendo companhia no carro ou na sua casa. Tarobá FM, a rádio da minha vida. Adoramos fazer parte do seu dia. E estar sempre juntinho de vocês. Estamos no churrasco de final de semana. E com a trilha sonora que não pode faltar na sua vida. Já são 14 anos juntos. E você faz parte da nossa história. Fazendo uma rádio cada vez melhor. Com aquela sintonia que só a gente tem. Tarobá FM há 14 anos. Sendo a sua melhor companhia. Tarobá, tá tudo aqui. Tarobá, confia. Tá tudo aqui, confia. Tudo aqui, confia. Tarobá FM, 14 anos. Fica ligadinho, você que vai viajar, sintoniza aí, ó, só sucesso e alegria. Bom, eu quero dar uma informação para você que está na cidade ou que está lá na sua cidade, que a Ouro Verde é uma empresa de gerenciamento de resíduos hospitalares. Onde é realizado todo o processo de tratamento de seus resíduos. Sabe aquela história lá, você pega uma empresa qualquer, não funciona. Eles são certificados pelos órgãos de controle ambiental e seguem rigorosos padrões de qualidade quando o assunto é resíduos. Eu sabia que tem que cuidar, né? Porque senão acaba arrumando confusão para a tua vida. Você que tem uma clínica médica, odontológica, uma farmácia, pet shop, ou você pode, qualquer outro tipo de área de saúde, pode contar com a Ouro Verde coletas pontuais, transporte com veículos adaptados, tratamento com os equipamentos mais modernos do Brasil. Garante a Ouro Verde o selo de empresa amiga do meio ambiente. Faça o seu orçamento sem compromisso pelo fone 45 30 16 0333 ou acesse nossas redes sociais também pelo número 45 30 16 0333.
Quer visitar? Ali o endereço é na Avenida Renato Festugato, 788, Núcleo Industrial Domiciliano Teobaldo Bresolim. Faz uma visita e eu tenho certeza que você vai se dar muito bem. E agora eu quero que você veja uma matéria, queda de cabelo. Olha, está afetando muita autoestima de muita gente. Eu, como já sou um cara, né, acostumado, elegante, conhecido, já estou lá na terceira idade, então está tudo bem. Eles querem fazer em mim, mas não vai, eu acho que não vai ficar legal, mas tudo bem. Você que tem essa preocupação, é um jovem, sua barba, mudar a sobrancelha, enfim, eles realmente têm o melhor. E eu fui lá perguntar como é que é, por que tem que ter um médico, muita gente faz, tem problemas, tem doenças. Com eles tudo funciona. Vamos lá, põe a matéria no ar aí, vamos ver. Eu queria que você dissesse para os nossos telespectadores. O pessoal tem uma curiosidade, às vezes quer fazer aquela pesquisa e acaba o barato saindo caro. Realmente, para fazer toda essa harmonização facial, capilar, enfim, é necessário ter um médico, ter uma pessoa especializada. Por onde começa esse processo, doutor? Então, na realidade, assim, hoje a terapia capilar, né, o transplante é exclusivo do médico ainda. Até então, o transplante ele era feito apenas pelo dermatologista e pelo cirurgião plástico. De um período para cá, houve essa abertura de mercado para outros profissionais médicos que se interessassem por esse campo. Né? Então, houve um crescimento nesse campo da terapia capilar, tanto do tratamento capilar quanto do transplante capilar. Né? Os turcos são especialistas nisso, eu acho que é o maior centro mundial no tratamento desse tipo de terapia, e também de implante de sobrancelha, de implante de barba. Então, ou seja, houve uma evolução nesse processo. Aí se abriu esse mercado para que as pessoas, os profissionais médicos, eles buscassem o aperfeiçoamento, né, buscassem o aprimoramento, para que eles pudessem também estar fazendo isso diretamente. A calvície, ou quando vem a cair o cabelo, essa também é hereditária, depende ou não? É genético? Também, com certeza. Existe o processo genético, né, o hereditário também, então existe essas doenças associadas à calvície, né? Então, ou seja, quando detectado no tempo correto, existe a possibilidade de minimizar isso, então você consegue fazer uma minimização hoje com as terapias, com o tratamento, então você consegue minimizar isso, né? Além dos fatores de risco, como qualquer outra doença. Existem os fatores de risco que também corroboram para a queda, né, capilar, para o enfraquecimento do cabelo, então os produtos que usam na cabeça, o déficit de hormônio, o déficit de vitamina, então é uma série de fatores que levam você a ter problemas com relação tanto ao cabelo, quanto à barba, enfim, quanto à sobrancelha. Então, fazendo essas correções e melhorando muito, com certeza, a sua autoestima. Então, acabei de conversar com o Dr. Cleverson Bittencourt e ele deu as explicações para você cientificamente de como é o comportamento, hormônio, isso, aquilo e tal. E agora, conversar com a doutora Ana Paula Bittencourt, que vai contar para nós esta situação de que não é bem aquilo que você visualiza, é a forma que tem que ser discreta, real e o mais possível que você viva bem com aquela imagem que você tem. Como é que faz, doutora, para buscar essa imagem, se eu vivo sem cabelo e me imaginar como cabelo? O computador vai fazer isso? Você tem um projeto? Como que é? Normalmente eu faço o desenho na cabeça dos pacientes. Na cabeça dos pacientes? Isso, eu já mostro para ele com os equipamentos adequados ou até com uma régua como a gente iria projetar mais ou menos na cabeça dele, né? Como ficaria com o cabelo. Então, isso a gente faz ao vivo ali a cores. Ao vivo e a cores para a pessoa entender o que está se passando. Dentro de toda essa, vamos dizer, performance que as pessoas querem ficar mais bonitas, os homens têm procurado, a maioria que procura você é homem ou mulher? 90% é homem. 90% é homem? 90% é homem. Então, diga qual a idade média que a pessoa vem até ti, doutora? Olha, está tendo pacientes de 20 anos até 80 anos. Até 80 anos. Quanto tempo eu levo para fazer um implante e qual a durabilidade? Então, o implante não é assim, eu quero fazer e vamos fazer. Sim. Primeiro a gente tem que ver se você tem uma área doadora suficiente para a gente cobrir o que está ali calvo, né? Que não tem cabelo. Porque é de você para você mesmo. Isso. Eu não posso tirar do teu colega e colocar em você.
porque a chance de rejeição é muito grande. E o local de onde nós estamos tirando esses fios de cabelo, ele é uma área doadora finita, então ele não vai nascer mais. Ah, não vai nascer mais? Não nasce mais, da onde a gente tira ele não nasce mais. E nós estamos tirando uma raiz e estamos, por exemplo, uma árvore, a gente vai lá, vai tirar a árvore com a raiz e tudo e vai transferir ela para outro local. Certo. Então é isso que nós fazemos com o cabelo. Muito bem, eu queria perguntar para a doutora, para você ficar bem informado, eu sei que você está curioso, você pode entrar nas mídias sociais e trocar ideias com elas e com ele, e eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido. É isso, doutora? Onde encontrá-la nas mídias sociais? Tem o meu Instagram, que é a doutora Ana Cocato, tricologista. Né? Doutora Ana Cocato, tricologista. Tricologista. Ou na clínica, né? No Instagram da clínica, que é Harmonize Clínica Integrada. É dos carecas que elas gostam mais, será, Wilson? Viram que matéria? Legal? Bem informada, bacana, né? Então, e esse foi o programa que faz de hoje, né? Esperamos que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, um excelente final de semana. E muito obrigada para você que nos assistiu. Maiores informações você acompanha no site da TV Tarobá, no site da Tarobá. Tá tudo aqui, confia. Nós voltamos semana que vem. E você lá tenha certeza que nós fazemos o melhor, porque aí tem gente que faz e aqui também, tá? Até, valeu, tchau, tchau. Bom final de semana. Obrigado.